Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Júnior. E aí? Bom, isso aqui é uma ideia muito louca, tá? Eu sempre quis ter assim, um canal que eu conseguisse falar algumas coisas mais ao vivo, mais tranquilo, mais sossegado, e nunca dava, ou não casava tempo, ou não casava o local, que não era um local legal para fazer, não tinha equipamento e um monte de coisa. E também não tinha muita coisa para dizer, sabe? Correndo atrás da vida e correndo atrás dos objetivos, quase não sobrava tempo. E é isso. Agora nós vamos fazer esse negócio acontecer de um jeito ou de outro. Então eu arrumei um espacinho legal aqui dentro de casa, coloquei o equipamento no lugar legal aqui e vamos fazer um bate-papo, tá? Então, vamos lá. Qual é o conceito disso daqui e qual é a ideia que eu tenho dessa parte aqui, dessa série dentro do canal? Essa série, exclusivamente, ela vai ficar aberta pra gente bater papo sobre tudo, tá bom? Então eu vou colocar um tema aí na thumbnail, então na Tumblr. Aí o que vai acontecer? Esse tema aí a gente vai discutir um pouco. Vamos falar um pouco sobre a minha vida, vamos falar um pouco sobre o que eu penso, um pouco sobre como eu faria ou como eu deixaria de fazer, e vai ser esse bate-papo aí, tá bom? Já logo de início, eu não vou ficar aqui pedindo like e tudo mais, mas quem gostou dá o joinha aí, quem gostou e quer conversar ou tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, pode colocar aqui embaixo, tá? Esses vídeos aqui, eles vão ser semanalmente, a gente vai ter esse bate-papo semanalmente e eu vou responder todas as dúvidas que tiverem aqui nos comentários aqui embaixo. Não vai ser a única série que vai ter aqui no canal da J Marketing, tá bom, gente? Isso aqui é só para vocês conhecerem um pouco sobre o J, saber um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre essa jornada e um pouco sobre como eu penso. É mais particular meu, é meu pessoal, tá? Então eu vou ficar bem livre aqui para mim falar algumas coisas para vocês, pra gente dar algumas risadas, falar algumas piadinhas e é isso mesmo. Quem quiser me conhecer mais, é esse aqui a série que você vai ter que seguir. Depois o pessoal quiser saber sobre tráfego, depois o pessoal quiser saber sobre estratégia e tudo mais, eu vou criar uma série aqui também, uma playlist aqui dentro do canal, para que vocês acompanhem isso, tá bom? Eu vou dar alguns cursinhos gratuitos para vocês aqui também. Mas, a princípio, vamos retomar. Então, vamos lá. Se eu por acaso pegar o celular, é porque a Dona Maria mandou alguma mensagem, alguma coisa, já tá tarde, então eu tô acompanhando de longe aí a chegada dela, tá bom? Então, bom, qual vai ser o tema desse bate-papo nosso aqui? O tema vai ser um tema muito importante. Por quê? Ele vai falar sobre o mindset. Então, para os mais novos aí, mindset, olha que palavra legal, né? E tal. O que eu estou querendo dizer são os pensamentos, são a forma como você tem que lidar com os seus pensamentos para chegar até o seu sucesso. E é bacana a gente falar, eu tô falando muito sobre sucesso essa semana, que o que de fato é sucesso? O que é sucesso para você? Para mim, sempre foi, sempre será, sucesso é aquilo que você chegou num ponto da sua vida em que você pode trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, você é bom naquilo que você ama, você é reconhecido por uma coisa que te dá prazer, te dá paixão. Então vamos supor que você é um nadador e você treina para ser nadador desde os seus 16, é uma coisa que você ama, você nada bem, é uma coisa que você ama, ainda tem pessoas que pagam você para você nadar. Olha que coisa legal. Então eu acho que sucesso, para mim, é você fazer uma coisa, é você dar significado para a sua vida em uma coisa que todo dia isso é gratificante. Por exemplo, eu vou para o meu trabalho, eu trabalho com o quê? Trabalho com marketing, olha que legal. Eu desde os meus 16 anos de idade eu já imaginava que eu ia trabalhar com publicidade e propaganda, mas no decorrer da minha vida a faculdade de publicidade e propaganda foi ficando mais longe e o mais próximo que eu cheguei disso foi a administração. Uma coisa muito bacana porque a administração me colocou em posições de serviço muito favoráveis para que eu aprenda todo o processo. Então eu trabalhei na área industrial, desde a parte industrial até o administrativo. Eu trabalhei com a parte judicial, sendo preposto. Então a faculdade de administração me deu vários leques. Fui fazer a parte de vendas, quando a corda apertou, você
você vai fazer coisas que você acha que não faria, então eu fui ser vendedor e mais um monte de coisa, e foi uma coisa maravilhosa, coisas nos quais eu consegui tirar lucro, tá? Consegui me manter, e então você consegue aprender a sobreviver nas adversidades. E então publicidade ficou longe para mim, mas administração não. Então depois que eu terminei administração, eu fui fazer pós em marketing. Fiz pós em marketing, uma delícia, muito bom, porque eu já estava apaixonado em marketing. E casou com a entrada do marketing digital no Brasil, que é uma beleza, por causa que eu peguei desde a minha infância ali, eu acredito da adolescência ali, a partir dos meus 16 anos de idade, HTML, servidor, distribuição de internet, configuração de modem, qualquer coisa relacionada a software e hardware que tenha a ver com internet, eu fazia. E eu fui aprendendo isso, então foi uma coisa fácil. Quando eu vi a internet, quando eu vi o início ali do boom, das vendas de curso, das estratégias de marketing e tudo mais, eu já era um consumidor muito forte do YouTube. Então, quando as coisas apertavam para mim, a primeira coisa que eu fazia era correr para o YouTube para aprender alguma coisa. Então eu lembro que teve um momento, há uns 7 anos atrás da minha vida, que as coisas ficaram bem apertadas mesmo, condição assim de morar, de dormir e tudo mais. E aí um belo dia, eu desempregado, eu virei e falei assim, bom, eu tenho que inventar alguma coisa que vá dar lucro pra mim. Eu tenho que, poxa, é impossível. Eu tô aí com meus 20 e tantos anos já, na época, né? E eu sei fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo eu não sei fazer nada, porque é essa sensação que o curso de administração de uma certa forma acaba dando para você. Ele te prepara para você ser bom em várias coisas, para você ser capaz de fazer várias coisas e não te dá um foco, né? Você que tem que encontrar esse foco dentro do curso. Então eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer? Aí um belo dia, eu já tinha trabalhado com carro, tinha trabalhado com tudo, veio a minha primeira ideia, a primeira ideia do marketing digital. Eu vou montar uma página que vende carro, que anuncia carros. Eu tinha trabalhado no mercado de carros, eu falei assim, vou montar essa página e vou começar a anunciar o carro dos outros nessa página e vou ganhar uma comissão na venda, né? E foi isso que eu fiz. Então a primeira coisa, assim, o marketing há uns 5, 6 anos atrás foi construir a Consignados Online. Mas o que aconteceu? Como tem um grande amigo meu, Coelho, o Coelho ele é cheio de me chamar de fiotão, né? Então eu, fiotão na época, sem saber muito das coisas, comecei a falar para todo mundo, olha, consignados online aqui, consignados online ali, fazendo aquele marketing todo, né, para o pessoal anunciar ali na minha página. Aconteceu que eu não posso culpar ninguém, até porque eu não sou desse princípio e a gente vai chegar nesse ponto. Alguém lá em São Paulo foi e abriu a Consignados Online, abriu o CNPJ, comprou domínio, comprou tudo e eu não pude mais usar o nome Consignados Online. E por incrível que pareça, a Consignados Online, ela faz a mesma coisa do que eu queria que ela fizesse. Então, minha primeira ideia aí foi muito dolorosa, triste, mas eu não sou o dono da Consignados Online. Mas a ideia da Consignados Online fez com que eu ficasse com aquele negocinho ali, aquela pulga atrás da orelha de ter um site que fizesse anúncio de carros. E aí eu comecei a correr atrás desse sonho, quando eu vi eles tomando isso de mim, né? Eu não posso falar que eles tomaram isso de mim, mas quando eu vi a vida me tirando essa oportunidade, eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer site, eu tenho que aprender a fazer marketing, eu tenho que aprender a fazer essas coisas. Então eu lembro que eu não tinha internet em casa, e aí tem muita gente que começa a reclamar das coisas, né? Eu fazia faculdade pelo ProUni, eu tinha bolsa integral e inclusive a minha faculdade ela tinha biblioteca e tinha internet na biblioteca. Então o que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu ia para a biblioteca, baixava várias palestras no YouTube e levava para assistir de noite. Então eu ia para a biblioteca, baixava conteúdo e passava a madrugada estudando WordPress, estudando Elementor, estudando um monte de coisa. Eu morava num porãozinho, um negócio meio macabro assim. E eu passava a noite estudando o que era uma agência de marketing digital, o que era tráfego pago e tudo mais. E aí, pra você ver, né? Quando você quer alguma coisa, quando você ama alguma coisa, você dá um jeito dela acontecer. E foi assim que eu aprendi o princípio do marketing digital. Aí, claro, aprendendo marketing digital, depois eu voltei para o mercado de anúncio de carros, porque eu já sabia fazer tráfego pago. Então, meus primeiros clientes de tráfego pago foram as lojas de carro que eu havia trabalhado como vendedor. Só que aí, depois, posteriormente, eu volto só como gestor de tráfego.
ganhando quase a mesma coisa como vendedor, mas não cumprindo a carga horária que eles tinham que cumprir, que eu tinha que cumprir, que no caso era muito ruim para mim, porque a gente vai falar sobre isso. A gente falou sobre sucesso, né? Uma das partes do sucesso é você trabalhar com o que você gosta. E quando você trabalha com o que você gosta, você não mede esforços para fazer aquilo, porque aquilo é satisfatório para você. Agora vamos supor que você gosta de ser vendedor, mas você tem que trabalhar de ajudante de não sei o que, porque é o que você tem no momento. Então você fica ali no seu serviço medindo a hora que você vai entrar, medindo a hora que você vai sair, medindo a hora que você vai ter um descanso para chegar sexta-feira, tomar uma cerveja e esquecer que a vida é desse jeito. Então é diferente quando você faz uma coisa que você gosta, você não mede esforço para que ela aconteça, tá? Então era difícil para mim cumprir o horário como vendedor, porque vendedor era legal, mas a parte legal de ser vendedor era que eu podia anunciar os carros na internet e fazer o que eu quisesse fazer. E eu vendia bastante carro, hein? Primeira pessoa aqui na região de Campinas a usar os grupos de Facebook para anunciar carros foi eu e o meu chefe. No entanto que hoje é uma página, essa página que a gente tem aí, eu não vou fazer um jabá aqui para ele e tal, mas essa página é uma das maiores páginas, na verdade é a maior página aqui da cidade de seguidores, de engajamento e tudo mais, porque é um processo que está sendo feito desde o início de 2015. Então vamos falar aí, em 2015, o que você tinha de marketing digital? Você tinha algumas ideias que vinham dos Estados Unidos. Os primeiros caras que estavam falando sobre marketing digital aí nessa época era Érico Rocha fazendo algumas entrevistas ali, Samuel Pereira talvez, a gente pode falar um pouco ali de Thiago Tesman também, falando sobre o Google muito forte, mas ainda aquele Google local. E era uma coisa que eu já estava estudando já. Então a gente vai falar aí que, vamos colocar que 2016 até agora, eu já estudo tráfego pago. Aí o pessoal fala, bom, eu fiz um cursinho aí de YouTube e eu sei levantar uma campanha. Bom, você sabe levantar uma campanha. Agora fazer uma gestão inteligente, otimizar uma campanha num curto espaço de tempo, já olhar para o seu cliente, saber o que é que ele precisa, o que ele não precisa, criar fonte, fazer a segmentação certinha, fazer otimização de campanha, redução de CPC e tudo mais, aí é outros 500, entendeu? Pode até saber, mas a gente já está no mercado já faz um tempo, tá, gente? Então, assim, não é para ficar falando muito sobre o que eu faço, deixo de falar, não estou aqui para ficar enaltecendo. É para vocês perceberem que o Júnior, se você for me chamar para conversar, se a gente for conversar, trocar uma ideia, se a gente for para um churrasco no final de semana, é sobre isso que eu vou falar com você. Se você falar para mim, nossa Júnior, eu tô com um problema na minha empresa, cara, nossa, não vende e tal, eu vou virar para você e falar assim, cara, vamos fazer um tráfego pago, vamos fazer sua empresa vender mais, é só você fazer isso, isso, isso e isso. E eu vou dar umas 5 ideias ali na hora e eu vou falar que o negócio é fácil e a gente vai botar em ordem. É isso que vai acontecer. Então é esse lado meu que eu quero trazer para essa série. Então assim, vai ser uma coisa bem despojada, mas eu quero me atentar ao título. O título dessa série aqui, desse capítulo, vai ser O Sucesso Começa no Pensamento. Por que o sucesso começa no pensamento? Porque é o seguinte, tudo em volta da sua vida, tudo que acontece com você, são situações externas que você pode deixar que modifique o seu pensamento ou você pode deixar que não. Eu sei que isso é uma situação bem complexa. Vamos lá, você nasceu ali numa situação complicada, com conflitos familiares, vamos dar um exemplo, com várias situações que tirou você da sua estabilidade. E aí, Júnior, você vem falar pra mim que eu tenho poder, que é fácil disso acontecer? Não, não é fácil. O que eu quero falar pra você é que todo mundo que conseguiu lidar com essa situação, ou na adolescência, ou depois de maduro, ou até mesmo na velhice, essa pessoa conseguiu romper uma grande barreira, um grande desafio. Então, para que você alcance o sucesso, você tem que entender que primeiro você tem que passar por isso. E o que é passar por isso? O sucesso está relacionado em 3 coisas, são 3 coisas que eu acho que é o sucesso, essa é a minha visão. A primeira coisa do sucesso está relacionada ao espiritual. Você tem que ter uma conectividade muito grande com Deus, como se você tivesse ele no seu WhatsApp.
Então você tem que entender que Deus movimenta as oportunidades na sua vida, e se você está passando por uma determinada situação é para que você consiga tirar alguma coisa de bom dali. Então, se você tem no seu coração um objetivo, eu quero ser cantor, vamos dar um exemplo, e aí você acredita de fato naquilo, você olha para o universo, você acredita, você se vê cantor, e aí você está numa situação da sua vida que não tem nada a ver com música. Se você tem uma boa conexão com Deus, você tem que acreditar que Ele está te colocando nessa situação, porque de fato aquilo ali está te preparando para você ser um bom cantor. Você tem que ter essa capacidade de confiar em uma coisa que você não está vendo. É fé, tá bom? Então o sucesso ele parte dessa parte espiritual aí. Outra coisa, o sucesso está relacionado a você acreditar quem você é. Se você acreditar que você é um cantor, que você é capaz, é só isso que você precisa. Você só precisa de você acreditar. E qualquer coisa que você for fazer na vida, você só precisa que você acredite. A partir do momento que você deixa de acreditar em você mesmo, você passa a gastar energia provando para os outros que você pode, você está perdendo tempo provando para uma pessoa que não consegue fazer aquilo e ela fala que você não consegue também. Então, se for necessário, se isola na sua vida. Foge de todo mundo. Foge de todo mundo que fala para você que você não é capaz. Porque cada uma das pessoas que falam para você que não é capaz é uma ameaça que está acontecendo dentro da sua cabeça. Ela está te impedindo a fazer com que você mentalize essa coisa e traga essa coisa para sua vida sem que você tenha que fazer tanta energia, tanta força. Entendeu? Então, o ponto mental de você proteger a sua capacidade de você acreditar em você mesmo é o segundo fator que te leva para o sucesso. E o terceiro fator que te leva para o sucesso é você entender a lei da vida. Tem algumas pessoas que conseguem resumir a lei da vida, tá bom? Jesus Cristo, por exemplo, ele fala da lei da vida em 3 pontos. Um deles se você bater, a porta se abrirá. Se você procurar, você encontrarás. Se você pedir, você receberá. Então Jesus Cristo fala sobre a lei da semeadura. O Rick Chester fala sobre a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Se você plantar, você vai colher. Nightingale, um grande pensador também, ele fala que a vida ela é uma terra. Se você escolher a semente certa e plantar a semente certa, ele vai te entregar fruto, não tem jeito. E a vida é desse jeito. Se você plantar coisas boas, se você plantar uma vida onde você ajuda os outros, onde você tem carinho, onde você tem paixão, onde você é uma pessoa que tem empatia com o problema dos outros, que você sabe conviver com isso, você entende que a sua vida tem um significado na vida das outras pessoas, se você vive essa vida, você já está a um passo do sucesso. Então olha que coisa interessante, ó. O sucesso, você vai ter que fazer o que você ama, fazer o que você gosta. Segunda coisa, você tem que ter fé. Você tem que ter fé e ficar longe de pessoas que não têm fé em você, porque sua fé tem que estar relacionada a você e Deus. É disso que você precisa. O resto, se não acredita, não agrega. E a última coisa, se você plantar, você vai colher. Se você procurar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Então, a partir do momento que você começa a aprender isso, você vira para a vida e fala assim: eu quero isso. É isso que eu amo. Aí você para de se preocupar com a parte financeira, porque aí Deus vai cuidar da sua parte financeira. Se você, por exemplo, eu quero morar em tal lugar, você vira para Deus e fala: Deus, eu gostaria tanto de morar em tal lugar, mas olha aqui, eu vou te ensinar uma coisa linda também. Eu quero morar numa casa chique, no condomínio Alphaville, ter uma Ferrari na minha garagem e tudo mais. Olha que coisa linda, você precisa disso? Qual é a necessidade de um ser humano ter um carro que é capaz de, com o dinheiro da venda do carro, você alimentar várias bocas, você cuidar de várias famílias? Qual é a necessidade de você ter isso? Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que querem ter essas coisas tão grandes, elas querem, na verdade, adquirir coisas que fazem com que elas sejam diferentes de outras pessoas? E não é bem isso que é o sentido da vida. Você tem que se sentir bem com o máximo que você precisa.
Então, por exemplo, eu quero ter um teto debaixo, eu quero estar debaixo de um teto. Deus vai te dar esse teto debaixo da sua, esse teto acima da sua cabeça. Por quê? Porque você trabalha, você é uma pessoa digna, você merece isso. Então você tem que acreditar que isso vai acontecer, porque você necessita disso. E se você de alguma forma quiser alguma coisa além disso, a sua missão é que tudo que você está recebendo de benefício é para que você dê mais benefícios para outras pessoas. Então, se você ganha bastante de riqueza, é para que essa riqueza faça diferença na vida de outras pessoas. E isso é um pensamento muito lindo, muito bacana, porque é aí que está o sucesso. Porque, por exemplo, hoje, como eu trabalho com o que eu amo, minha chefe não sabe, mas eu pagaria para ela para estar fazendo o que eu faço com ela me pagando. Eu pagaria para os meus outros clientes para fazer para eles o que eles estão me pagando para mim fazer para eles. Quando eu olho uma empresa que não tem cliente, que eu crio a estratégia, aquilo ali para mim é emocionante. Uma estratégia é um filho, é uma motivação que eu tenho. Eu visto a camisa da empresa da pessoa como se a empresa fosse minha, porque isso é um prazer que eu tenho. Eu pagaria para aquela pessoa para mim poder fazer isso por ela. E eles me pagam. Então, se você tem paixão por ser um mecânico, vamos dar um exemplo, um mecânico de caminhão. Eu adoro fazer a mecânica dos Mercedes. Eu conheço uma pessoa que ama ser mecânico de caminhão da Mercedes, Scania. O cara ele consegue desmontar um motor na cabeça dele, ele explode o motor na cabeça dele e consegue reagrupar as peças mentalmente. Ele faz isso com tanta maestria. Por quê? Por causa que ele ama aquilo que ele faz. E ele trabalha numa empresa hoje que paga ele muito bem para ele fazer o que ele ama fazer. Então, você entende que o título desse vídeo ele é o quê? Ele é que o sucesso começa no pensamento. Você já parou para pensar dessa forma? De que, por exemplo, se está acontecendo uma guerra em volta de você, é você que tem o poder de deixar essa guerra entrar para o seu cérebro? Você já ouviu falar que muitas pessoas conseguiram fazer o impossível porque ninguém falou para elas que era impossível ser feito? E para Deus, então, existe a palavra impossível? Existe um filósofo que fala que o impossível ele não é fato, ele é um ponto de vista. Então toda vez que alguém vira para você e fala assim, é impossível que você vá mudar de vida, é impossível que a situação da sua vida vá mudar, é impossível que você vá se tornar essa pessoa que você está falando. Esse impossível só vai realmente ser impossível se você acreditar no que aquela pessoa está falando. Se você não acreditar nela e você acreditar em você, mesmo que você tenha que ficar sozinho ou sozinha, longe de todo mundo e acreditar sozinha no seu sonho, você está ganhando 10.000 vezes mais estando sozinha acreditando no seu sonho do que lutando contra todo mundo para que eles acreditem. Você tem que parar de esperar que eles acreditem. Eles não vão acreditar, porque na cabeça deles é impossível. Pergunta por Whindersson Nunes se era possível na cabeça dele ele se tornar o número 1. Na cabeça dele era possível. Mas se você olhasse para um Whindersson Nunes da vida, no começo da carreira dele, do Piauí e tudo mais, e falasse que ele ia ser o youtuber número 1 do Brasil, você falaria isso? Você acreditaria? Você usaria a palavra impossível. E eu peguei um exemplo, um master exemplo. Agora vamos pegar aí o seu vizinho. Aquele que você, na sua cabeça, acha que ele não tem futuro nenhum, mas ele sabe que ele tem um futuro, ele vai para a faculdade, ele vai estudar, ele vai pelos caminhos certos, e um belo dia você, depois de 10 anos trabalhando, está na mesma posição, e o seu vizinho está lá, sendo dono da empresa na qual você está mandando currículo para melhorar de vida. O que para você era impossível, para ele era possível. Então é por isso que é muito legal esse bate-papão aí, grandão, que é muito bom. Então, com esse vídeo, eu quero indicar alguns livros aí. Alguns livros que mudaram a minha vida no decorrer de saber que era possível e de eu confiar em mim mesmo. O primeiro livro que mudou minha vida foi aos 16 anos de idade, Pai Rico e Pai Pobre. Se você entender o princípio da corrida dos ratos em você ter que guardar dinheiro para você investir em renda passiva,
e sobreviver com o que sobra, você vai aprender muito cedo, antes dos 18 anos, você vai aprender muito cedo que tem muita gente que faz o dinheiro trabalhar para ela. Ela não tem que acordar 10 horas, ela não tem que acordar às 5 horas da manhã e trabalhar e voltar às 10 horas da noite. A vida é assim só para quem não correu atrás de um resultado diferente. Existem formas diferentes de fazer a coisa. Outro livro muito bom para ler que segue na mesma metodologia, que você vai aprender a guardar 10% do seu salário, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Você vai aprender que não é porque você guardou aquele dinheirinho que você vai pegar a primeira oportunidade de passar na sua frente e dar o dinheiro para aquela oportunidade, porque você pode ser enganado. E aí você vai ler isso lá no Homem Mais Rico da Babilônia. Outra coisa bacana para a gente falar um pouco sobre mentalidade é O Segredo da Mente Milionária. Muito bom também. Vai aprender várias coisas sobre a renda passiva. Outra coisa, ficou famosinho aí há uns tempos atrás, mas o escritor é excelente e ele escreve vários livros. Quem Pensa Enriquece. É muito bom. É um livro que deve ser lido, sim. Muito bom mesmo. Então, esses livros aí são os livros que mexeram bastante comigo. E eu gostei de ler e mudaram bastante a forma como pensar a vida, tá? E é isso, gente. O bate-papo era para falar sobre um pouco sobre como eu penso, sobre como eu toco as minhas coisas. De fato, o bate-papo com o Jota vai ser isso. Então, a semana que vem eu quero falar. Vamos ter uma coisa. Eu estou falando sobre a linha de sucesso. Eu acho que a semana que vem a gente vai falar sobre uma jornada de como você fazer para começar a desenvolver o sucesso na sua vida. Ninguém vai fazer trabalho de coach aqui não, mas eu acho que é interessante a gente começar a trabalhar, porque eu não sei quem vão ser as pessoas que vão ver os vídeos, eu não estou falando de faixa etária. Agora entrou minha parte de gestor de tráfego e gestor de estatística de visualização. Eu não sei quem vai ver, mas é muito importante que a gente comece a falar em o que você anda fazendo para alcançar o sucesso. Ou o que você anda fazendo para você se sentir melhor. E a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Agora eu vou gravar um audiocast que vai lá pro canal do audiocast. E é isso, gente. Aqui embaixo vai ter o site da J Marketing, que lá nesse site está reunido a minha agência, está reunido o podcast e mais algumas outras coisas que eu forneço dentro da comunidade J Marketing, tá bom? Fiquem todos com Deus e como eu falei, se você colocar alguma coisa aqui embaixo, Júnior, gostei do que você falou, Júnior, não gostei, cara, não sei o que e tal, exponha seu ponto de vista aqui embaixo, eu vou responder todo mundo e no próximo vídeo, quem sabe a gente não escolhe algumas perguntas ou algumas dúvidas e a gente disserta um pouco sobre isso, tá? Mas por hora é isso, pessoal, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!